E o título da mensagem dessa manhã é uma pergunta. O que é mais difícil? Ser homem ou ser Deus? E quando eu estava pensando no título, e aí então tornei ele público, eu fiquei imaginando as reações de você que viu ele, ou que está vendo agora. Eu fico pensando assim, imaginando, né? Minha cabeça, eu sou muito imaginativo, e tento me colocar nas situações, até para tentar entender o meu público. Mas eu fico imaginando algumas reações. Assim, uma delas, pastor, está de brincadeira, né? Tu está de brincadeira fazer uma pergunta dessas. O que é mais difícil, ser homem ou ser Deus? Pensa, pastor, Deus está lá no céu, que a gente almeja tanto chegar lá. Está lá no céu, está com Jesus, tem o Espírito Santo, tem o anjo Gabriel, tem milhões de anjos ao redor dele, atmosfera de paz, de harmonia, todo mundo adorando, respeitando a ele. Que isso, pastor? Uma pergunta dessa não tem nem lugar. Olha nós aqui ralando aqui com coronavírus, com crise financeira, com crise política, com crise de tudo que é assunto. E alguém pode estar dizendo assim, será que há dúvida sobre o que é mais difícil? Ser humano ou ser Deus? Não sei se você já parou para pensar em algum momento sobre isso. O que será que é mais complicado? Enquanto existe ainda um mundo afetado pelo pecado, nesse universo, será que é mais difícil ser homem ou será que é mais difícil ser Deus? Olha essa frase aqui. Eu já conheço ela há bastante tempo, tentei achar o autor, não consegui encontrar quem foi a pessoa que criou essa frase, mas eu tenho certeza que a maioria dos que estão assistindo já viram ela, já leram ela. E ela diz assim, Deus não precisa de advogados, Ele precisa de testemunhas. Ou seja, Deus não precisa de pessoas para defender Ele. Ele é suficiente para fazer isso. Ele precisa de pessoas que o representem dignamente, ok? Mas nessa manhã eu vou ir contra essa frase, ok? Normalmente as frases servem para apoiar o que eu vou apresentar aqui. Hoje vai ser o contrário. Eu de alguma forma vou ir contra. Talvez eu não seja a pessoa mais habilitada aqui da igreja para fazer isso, porque eu não tenho a formação em direito, e nós temos tantos bons advogados aqui, mas hoje eu vou dar uma de advogado de Deus, ok? Já que existe o advogado do diabo, tem um filme com esse título, né? Então hoje vai ter o advogado de Deus, eu espero me sair bem nessa, e vocês vão dar o veredito no final. Mas o fato é que, realmente, a preocupação de Deus não é que a gente fique defendendo com argumentos a Ele, ok? O importante para Deus é que a gente represente a Ele em nossa vida. Mas eu quero levar você a entender, você vai entender nessa sequência onde eu quero chegar, tendo talvez uma concepção, uma visão diferente daquilo que normalmente nós temos em relação a Deus, certo? Essa frase de Kerr, olha só o que ele diz, eu creio no Deus que fez os homens, mas não no Deus que os homens fizeram. Eu acrescentei um mas, não tem, né? Eu creio no Deus que fez os homens, ou seja, ele está se posicionando, ele é um criacionista, ele crê no Deus que a Bíblia apresenta, mas ele não crê no Deus que os homens fizeram. Por quê? Humanamente falando, na tentativa justamente de tentar explicar a Deus, e até quando eu estava pensando nisso, eu lembrei que existe uma música, vocês conhecem a música que diz assim, ninguém explica a Deus? Alguém conhece essa música? Ela é bem conhecida, né? Ninguém explica a Deus. Claro, como é que um ser finito como eu vai querer explicar um ser infinito como Deus, ok? Só que nessa tentativa de tentar ajudar os outros a compreender ou crer em Deus, a gente às vezes dá alguns atributos ou características a Deus distorcidas, ou enfatiza às vezes muito um ponto e deixa outro que também é importante sobre Deus de lado, e às vezes criamos algumas distorções, alguns estereótipos sobre Deus que não seriam os ideais. Então o Kerr está tentando afirmar isso, ele crê no Deus que fez os homens, o Deus que a Bíblia apresenta, mas não, muitas vezes, no Deus que os homens criaram, até bem intencionados, muitas vezes, ok? E quando a gente faz isso, a gente faz bem intencionado, assim como eu estou bem intencionado hoje, e espero fazer a coisa certa. Pedi muito a Deus para que você compreenda o que eu quero transmitir, e que eu entendo que foi o que Ele colocou na minha cabeça, porque eu orei a isso. Olha só, acompanha aí. Enfatizamos muito os atributos de Deus relacionados ao seu poder. Por exemplo, os 3 mais conhecidos. Deus é onipresente, capacidade de estar em toda parte, ao mesmo tempo, uma impossibilidade para nós. Deus é onisciente, Ele tem a capacidade de saber exatamente o que você está pensando, e eu, nesse momento, só Ele tem essa capacidade, ok? Uma grande capacidade, uma coisa que nós queríamos muitas vezes, né? Como às vezes eu queria saber, puxa, se eu soubesse o que a Luciana pensa, eu nunca ia errar. Eu sempre ia fazer o que ela gosta, sempre ia agradar, mas eu não sei. Né? O pastor Marco está com a cara de dizer assim, poxa, eu também queria saber, eu queria sempre falar a coisa certa para a Cléris. O Luciano certamente queria saber, né, Karen? Mas nós não temos esse atributo, ele é divino, a onisciência, e é um grande poder, um grande atributo. Onipotente, Deus tem poder para qualquer coisa. Quantas vezes a gente se sente impotente como seres humanos
E quando a gente pensa em Deus, puxa, Deus, Ele tem poder para qualquer coisa que Ele queira, ainda que pela questão moral dele, Ele tem que, às vezes, frear o poder que Ele teria para resolver, mas respeitando livre-arbítrio, etc, etc. Agora, por que nós exaltamos e enfatizamos bastante esses atributos, esses três? Poderíamos mencionar outros, eterno e tantas outras qualidades que Deus tem. Mas a gente dá muita ênfase nesses, porque isso nos dá segurança. Porque a gente pensa em um Deus muito grande, muito forte, e de alguma forma a gente se sente seguro e protegido com Ele. Amém, não há nenhum erro nisso. Mas ao pensarmos em Deus, estou seguindo aqui na apresentação que você tem aí na sua tela e você está acompanhando aqui na igreja, mas ao pensarmos nele só dessa maneira, só dessa forma, nós esquecemos de algo muito importante. E agora eu vou entrar realmente aonde a mensagem ela tem como ponto central. E para entendermos esse ponto muito importante, que às vezes a gente esquece, dando a ênfase, e não tem nenhum mal em enfatizar, e devemos fazer porque é verdade, que Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Mas acompanhe comigo agora, sim, Gênesis 1, 27. Você está com a Bíblia aberta em Gênesis 1, vai ser fácil. É um texto conhecido, é um texto que todo mundo que faz o ano bíblico lê, porque pelo menos o Gênesis 1, todo mundo lê. E eu vou me arriscar, pelo menos Gênesis e Êxodo, em geral, quem começa o ano bíblico, né, Marlon? Faz a leitura. O problema começa em Levítico. Aí começa a cair o contingente de pessoas fazendo. Mas Gênesis e Êxodo é uma leitura gostosa, são histórias, é interessante, é curioso, não é só informação, não é repetição e tal. E Gênesis 1, 27 é um texto bem conhecido, você pode acompanhar na tela aí também. E Moisés, inspirado por Deus, escreveu o seguinte, autor do livro de Gênesis: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Esse texto, eu me lembro que quando nós tínhamos os domingos, você pergunta, a Bíblia responde, em algum momento veio a pergunta assim: em que aspecto nós fomos criados à imagem de Deus? Porque muitas pessoas entendem, não, somos criados à imagem de Deus somente na questão moral, originalmente, claro, falando lá, né, de Adão e Eva, antes do problema do pecado e tal. Mas naquela explicação, eu não vou me deter em todos os aspectos aqui relacionados a isso. Nós, como adventistas, cremos que nós somos criados à imagem de Deus no aspecto moral, social e físico também. Ok? Nós somos criados à semelhança dele, à imagem dele em todos esses aspectos. É verdade que o pecado desfigurou muito desses elementos no qual Deus colocou em nós, mas nós somos criados à imagem e semelhança de Deus em todos os aspectos que compõem a nossa vida. Certo? Isso aqui é importante você entender aonde nós queremos chegar com a mensagem, no sentido de pensarmos em todos os atributos de Deus e fazendo um comparativo com aquilo que nós nos assemelhamos a Ele, porque quando nós entendemos que nós temos algumas características e fomos criados à semelhança dEle, então Ele também as possui. E nós devemos ver a Deus dessa forma também. Você vai compreender daqui a pouquinho. Ok? Onde é que eu quero chegar? Eu vou fazer agora algumas perguntas para você, tá? Vocês que estão aqui, vocês podem pensar, se quiser se manifestar, fique à vontade no seu grupo mais próximo. Hoje eu não tenho o outro Marlon, eu só tenho um Marlon. Eu não tenho o outro, que é o membro mais assíduo dessa igreja, deve estar me assistindo. Um abraço para ti, Marlon. O Marlon está assistindo, já deve ter feito até o pedido aquele dele, já fez, já estão me sinalizando. Ele não perde chance, né? Mas o Marlon, aqui vou fazer, ele merece o que eu vou fazer aqui. O Marlon é o nosso membro mais presente nos cultos. Eu tive que falar para ele hoje não vir em função da situação. E ele chega 2 horas antes do culto. Todo culto, quarto, domingo e sábado. Quando o diácono está acordando, ele já está ali na frente do portão. O diácono vai abrir a igreja. E se ele estivesse aqui, certamente ele ia responder assim com todo vigor as perguntas que eu vou fazer. Mas, Marlon, responde em casa. E você que está em casa, de repente você quer interagir com a família aí sobre o que eu vou perguntar, você pode fazer. Se não se sentir à vontade para isso, apenas responda em pensamento. Você que está aqui também, fique à vontade. Primeira pergunta, mas seja sincero, ok? Como você se sente quando é esquecido por alguém importante para você? Alguém que você se preocupa, gasta tempo, alguém que está no topo da sua lista de pessoas importantes na sua vida. Como você se sente quando você é esquecido por essa pessoa? Qual é o sentimento? Seja sincero, vá pensando aí. Aqui todo mundo ficou em silêncio, mas bem reflexivo, expressões de pensamento. Segunda pergunta. Como você se sente quando só é procurado por alguém
quando este está precisando de algo. Como é que você se sente quando uma pessoa, vou colocar no mesmo nível da pergunta anterior, uma pessoa que significa bastante para você, mas ela dificilmente manda uma mensagem para saber como é que você está, manda um WhatsApp desejando um bom dia, orei por ti, o que vamos fazer fim de semana, nada disso. Mas quando ela manda alguma coisa, ou quando ela lhe procura, é pedindo algo. Como é que você se sente? Você que está em casa aí, como é que você se sente quando uma pessoa tem esse tipo de relacionamento com você, apenas lhe procura porque está precisando de algo? Outra pergunta, agora eu vou ser para um lado bem pessoal, bem mais íntimo, ok? Do círculo familiar ou de relacionamentos. Como você se sente quando seu filho ou filha, aqueles que têm naturalmente, para quem não tem, aí eu botei a opção um amigo ou amiga, aquele do peito, do coração, sai para uma viagem ou passeio e não lhe liga ou manda pelo menos uma mensagem. Como é que você se sente? A pessoa sai, vai estar com um outro grupo de pessoas, ou vai para alguma coisa bacana, diferente do que é o cotidiano. Normalmente, quando ela está no convívio com você, ela interage, você está ali em contato, mas agora que ela vai para uma situação bacana, diferente, que ela vai curtir, simplesmente ela está envolvida ali por aquele novo ambiente e nem tchum para você. Como é que você se sente nessa hora? Eu vou responder assim agora, baseado naquilo que eu já conheço um pouco da igreja aqui, e pensando nos pais aqui da igreja, que eu louvo a Deus porque são pais muito presentes e preocupados assim sempre com os filhos. Alguns poucos, minoria, já me disseram assim: pastor, se eu sei que está bem, não precisa ficar toda hora falando comigo. Muito poucos. A maioria eu sei que gosta de que os filhos mandam uma mensagem, digam como é que está, vou fazer tal coisa, pai, vou em tal lugar, posso ir, tudo bem? Eu sei disso, ok? Eu sei que você em casa está fazendo assim, concordando comigo. Ok? Então eu já também sei como é que você se sente quando acontece o que eu estou falando aí na pergunta, quando o filho ou o amigo, agora para quem não tem filho, ele esquece do mundo, esquece da vida, esquece de você também, porque ele está curtindo uma outra situação, ok? Respondeu aí, pensou, não perca de vista da mente essas perguntas para você não perder o fio da meada da mensagem. Então, se você é daqueles que se sente esquecido, desprezado, desvalorizado, injustiçado quando você, de alguma forma, não foi contactado por essa pessoa que é importante para você, lembre-se que nós somos a imagem e semelhança de Deus. É assim que Deus se sente quando passamos o dia sem falar com Ele, ou quando só o procuramos porque estamos em apuros, do que nós costumamos chamar de cristãos de emergência, que vão vivendo, vão curtindo a vida adoidados, mas de repente as coisas mudam, a situação se torna mais difícil e aí corre para Deus, o que não é ruim de todo, porque nós temos na Bíblia alguns exemplos de pessoas que também viveram a vida fazendo o que bem entendiam, ao bel prazer, e de repente a coisa apertou, foram para Deus, e o mais bonito da Bíblia é que mesmo assim, Deus estava ali, pronto, aceitou, até salvou algumas dessas pessoas. Manassés, por exemplo, preguei sobre isso algumas semanas atrás, foi um rei que fez tudo errado, tudo conforme a cabeça dele, as maiores abominações, mas no final a coisa apertou, ele recorreu para Deus, Deus perdoou e salvou ele, e algumas pessoas, alguns de nós somos assim também. Mas o fato é que, quando nós somos indiferentes a Deus, Deus sente a dor que eu e você sentimos quando as pessoas que são importantes para nós também agem como se nós não representássemos nada naquele momento, porque de alguma forma elas encontraram, entre aspas aqui, algo melhor do que a nossa companhia, do que a nossa amizade. Deus tem sentimentos. É claro que os nossos sentimentos eles estão bem mais afetados por causa do pecado, mas Deus ele também sofre quando nós agimos dessa forma. E é agora aqui que eu vou entrar com você. Olha essa frase aqui de Philip Yancey. De vez em quando tem frases dele nos meus sermões, porque ele tem muitas frases interessantes. Essa aqui ele pegou de alguém que vive na roça. De repente estou falando para alguém que curte essa vida do campo. E olha a linguagem bem campeira assim, né? As pessoas amam a Deus assim como o camponês ama a sua vaca pela manteiga e pelo queijo que ela fornece. Ou seja, o amor de Deus, ou a relação de algumas pessoas para com Deus, ela está relacionada somente àquilo que Deus pode dar para ela.
Assim como algumas pessoas amam a vaca, no exemplo aqui citado, porque ela fornece algumas coisas que são importantes para os negócios, ou para a manutenção, ou subsistência das pessoas que possuem a vaca. Às vezes a nossa relação com Deus, ela está limitada somente a isso. A ir em busca daquilo que eu estou precisando. Ou seja, como se Deus fosse uma espécie de Papai Noel, enquanto está tudo bem, eu não preciso nada, mas quando chega um momento, uma data específica, eu preciso de algo, aí eu vou a Ele, porque Ele precisa suprir aquela necessidade que eu tenho. Aí você precisa se colocar no lugar de Deus e pensar na pergunta que eu fiz anteriormente, como é que você se sente quando alguém se relaciona com você somente nessa coisa, eu procuro quando preciso. Ok? Entenda que Deus tem sentimentos, e Ele também percebe isso, ainda que mesmo que você o procure dessa forma, Ele não venha a lhe negar e a lhe rejeitar por causa de uma relação interesseira. Mas quando passamos um dia sem orar, ou fazemos uma oração apenas despejando nossos pedidos, presta atenção nisso aqui, nós demonstramos que Deus não é importante, ou que apenas serve para suprir nossas necessidades. E eu quero te dizer uma coisa, isso não é um relacionamento. Lembre-se que eu disse que Deus nos fez semelhante a Ele em todos os aspectos, no aspecto social também. Deus quer se relacionar conosco. Ele quer ser o nosso melhor amigo. Ele quer ser alguém próximo, alguém íntimo. E pessoas íntimas, nós conversamos com frequência. Pessoas íntimas, nós compartilhamos tudo que é importante na nossa vida, não apenas as necessidades que temos. Falamos coisas ruins, sim, e Deus quer ouvir de nós, Ele não se importa se a gente for conversar com Ele, e de repente tem aquele dia que a gente só tem coisa ruim para falar, a gente está para baixo. Para Ele o importante é que nós estamos interagindo, conversando, lembrando dEle, reconhecendo que Ele é importante. O que eu quero dizer é que Deus tem sentimentos. E a próxima afirmação, o próximo texto vai deixar bem claro e vai dar base bíblica para isso. Quero convidar você a ir a Efésios, a carta que o apóstolo Paulo escreveu. Efésios capítulo 4, por favor. Eu imagino que você conheça o texto, mas talvez para alguns possa ser novidade. Efésios 4, versículo 30, tem na tela também, se você quiser acompanhar, ou na apresentação aí na sua televisão. Onde diz assim, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. A questão aqui é entristecer a Deus. Ou seja, a Bíblia deixa claro que Deus tem sentimentos e que Ele se entristece com algumas coisas. Isso não o diminui, isso não o torna fraco, isso não o descaracteriza dentro daquela questão de onipotente, onipresente, onisciente, de forma alguma. Mas Deus tem sentimentos. Esse texto, em geral, aqui está servindo diretamente ao Espírito Santo, o Espírito de Deus, ok? Mas nós sabemos, nós cremos em um Deus em três pessoas, esse um Deus no sentido de unidade, em preocupação conosco, em amor, em propósito, ok? E quando atinge um, é aquela história, como uma família, né? Atingiu um, atingiu todo mundo, não é assim? Mesma coisa na divindade. Só que esse texto nós entendemos, normalmente somente em relação aos pecados que cometemos e que entristecem a Deus. Mas eu quero abrir um parênteses aqui, porque até nisso a gente tem que tirar uma lição muito importante. Para ter uma... Olha eu aqui querendo explicar a Deus, né? Estou indo contra a música, contra a frase inicial, tentando explicar como é que Deus age. A gente entende que o apóstolo Paulo está falando, e talvez a intenção inicial, primária dele era essa, que nós entristecemos a Deus no sentido de quando pecamos. Mas percebo que uma compreensão errônea sobre isso desfigura a Deus na nossa mente. E isso pode prejudicar a nossa vida espiritual, porque às vezes a gente pensa assim, puxa, quer dizer, quando eu faço uma coisa errada, Deus fica chateado porque eu não fiz aquilo que Ele queria. E aí Ele vira a cara, faz biquinho para mim. Essa é uma compreensão errônea, e que muita gente tem. E que muita gente às vezes tem medo do pecado por causa disso, porque Deus vai ficar chateado, e daqui a pouco o velhinho lá com a vara vai me castigar por causa disso. Mas deixa eu tentar te explicar por que Deus fica triste quando nós pecamos. E depois eu vou para a parte que mais me interessa, da aplicação do texto, ok? Você sabe por que Deus fica triste quando a gente peca? Não é porque eu não fiz o que Ele queria, não é por causa do capricho dEle. Mas é porque a Bíblia diz lá em Isaías que os nossos pecados, eles fazem separação entre nós e Deus. Porque o pecado traz culpa, a culpa traz vergonha, e a vergonha me faz eu recuar, me afastar. Mas quem é que se afasta?
Quem se afasta, Ione? Eu me afasto. Deus não arreda 1 centímetro de mim quando eu peco. Ele não foge de mim, ele não vira a cara, ele não sai fazendo assim, não tem jeito, esse aí não adianta, eu larguei de mão. Jamais, ele fica ali, paradinho, braço aberto. Eu me afasto. E qual é a tristeza dele? É que porque eu me afastar dele, eu estou escolhendo me alienar da proteção dele. E ele se entristece porque ele sabe que eu fiquei completamente exposto e vulnerável ao inimigo que vai vir, certamente vai se aproveitar daquela situação e vai arrasar comigo. Percebe agora? É totalmente o contrário daquilo que a gente imagina, que quando a gente peca, Deus fica triste, fica chateado, fica magoado, porque eu não fiz o que ele queria. Não, é porque simplesmente eu, ao pecar e não compreender bem como as coisas funcionam em relação a Deus, eu me afasto e fico exposto ao sofrimento, e isso que entristece ele. É por causa de minha tristeza, e não por causa de que ele foi desobedecido. Porque Deus está todo o tempo pensando em mim, e não nele. Bom, fecha esse parênteses aqui. Ok? O resto da frase aí. Mas a indiferença, a nossa indiferença, em relação a ele, no sentido de não procurarmos a ele, muitas vezes dói mais do que a ofensa. E eu complementei, até porque a ofensa, o pecado, ocorre por causa da indiferença. Ou seja, quando eu não lembro de Deus, quando eu me alieno voluntariamente, porque eu não estou precisando, aquela religião do cristão de emergência, e eu passo o dia fazendo minhas coisas, preocupado com a minha demanda diária, sem lembrar de Deus, a indiferença para com Ele, a dor que Ele sente é maior do que até quando eu cometo pecado. E aí eu coloquei assim, até porque o pecado, a ofensa, ela vem por causa da indiferença, porque se eu escolho ficar indiferente a Deus, eu vou viver pela minha própria força. E certamente pela minha própria força, a consequência vai ser o pecado, porque eu não tenho como resistir ao que Satanás faz naturalmente. Mas você entende que eu ser indiferente à existência, à presença de Deus na minha vida diariamente, isso dói mais para Deus muitas vezes do que quando eu caio em pecado. E eu quero ilustrar de forma prática para você entender o que eu quero afirmar aqui. Você sabe que antes de ser pastor aqui da Floresta, eu trabalhei no IACS, nós trabalhamos, eu e a Lu, quase 5 anos. E ali eu vi algumas realidades que eu não conhecia até então. Uma delas, quando os pais iam lá levar seus filhos fazer entrevista, eu fazia entrevista para a gente ver, né, se realmente o aluno queria estar lá, se ele tinha o perfil para ser um aluno do internato, se os pais não estavam só querendo jogar lá e passar a responsabilidade para a gente, se eximindo dela, da parte que é mais importante, que a gente não tinha como fazer. E aí uma das preocupações dos pais era assim, pastor, será que ele vai querer ficar e vai gostar daqui? E com raras exceções, acontecia o que os pais estavam preocupados. Em geral, eu dizia assim, você vai se surpreender. E eu tenho pelo menos um ex-aluno da minha época, o Luiz está lá na câmera. Em geral, o que acontecia era que os meninos ou meninas se adaptavam muito bem, e eu alertava os pais, olha, a tua preocupação é se ele vai se adaptar ou se acertar aqui ou não, pode ficar tranquilo. O que eu vou te preparar é para o contrário. É que ele vai gostar tanto daqui que daqui a pouco ele vai esquecer de vocês. E os pais, alguns diziam assim, não, pastor, eu conheço meu filho, minha filha, ele não consegue viver sem mim, ele fala comigo todo dia, qualquer coisa. Tá bom, estou só fazendo meu papel aqui de quem avisa, amigo é. Passava algum tempo, passava ali uns 2, 3 meses, aquele período de adaptação e tal, o aluno já estava inserido, já estava no coral, já estava participando das atividades, já tinha feito o seu círculo de amizade, daqui a pouco algum pai ou mãe ligava. Pastor, eu preciso conversar contigo. E já me dá um frio, assim, pensei, o que deu? Né? Deu ruim no residencial. E aí eu já corria na frente, já aconteceu alguma coisa, falhamos em algo, né? O que está acontecendo? Houve alguma coisa com o filho, deu algum problema? Não, pastor, quem me dera tivesse acontecido. Olha só. Quem me dera ele tivesse me ligado, me mandado uma mensagem dizendo, pai, mãe, aconteceu isso, estou precisando. Simplesmente nós não existimos mais para ele, pastor. Ele não liga mais, ele não manda mensagem, ele só fala com a gente quando precisa uma saída. Lembra disso, cara? Quando tinha que sair para o centro, lá para comer o X do fofão. Isso aí, essa hora eles não esquecem do pai e da mãe. Mas bater aquele papo, saber como é que... Nada. E eu percebi como isso doía nos pais, de ver que mesmo sabendo que o filho estava bem lá, mas não lembrava mais deles, como isso machucava os pais. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Quando eu ajo assim, com indiferença em relação a Deus, por incrível que pareça,
o coração de Deus, ele sente isso. Ele sofre com isso, mesmo sendo onipresente, onipotente, onisciente, etc. Agora, olha só isso aqui. Quando Deus espera que o busquemos, é simplesmente pelo fato de gostar. Eu estou falando do Deus Criador do universo todo. Pensa nisso. Que tem infinitos mundos aos seus pés. Mas quando eu, o Bruno aqui da Terra, não busco Ele, Ele tem prazer na minha companhia e Ele sente falta disso. Ou seja, vou repetir, vou começar do início. Quando Deus espera que o busquemos, é simplesmente pelo fato de gostar de nossa companhia e desejar ser convidado para participar do nosso dia, e isto porque Ele quer nos abençoar. Não é por causa dele. Quando Deus quer que eu o busque, que eu converse com Ele, é porque Ele tem prazer nisso. Pensa, e infelizmente muitos de nós temos problema de autoestima e achamos que não temos valor nenhum, que ninguém está interessado na gente, que a gente não é nada. Para Deus, eu e você somos. Ele tem prazer, faz a diferença no dia dele. O meu bom dia, o meu papo com Ele. Isso alegra o coração de Deus. Ele faz questão disso. Pensa nisso. Tente olhar para Deus por uma ótica diferente. E a preocupação dele qual é? Além de interagir, de ter a nossa amizade, o nosso coração ligado ao coração dele, ele deseja ser convidado, porque ele é tão educado que ele não vai interferir se eu não pedir. Ele vai respeitar o meu livre-arbítrio. Mas por que ele está preocupado com isso? Porque ele quer me abençoar. Ele quer que haja essa relação entre eu e ele, porque Ele quer tornar o meu dia bom, Ele quer ser o meu companheiro, Ele quer estar ali me ajudando, me auxiliando, e tem prazer nisso. É por isso, simplesmente, que Ele quer que nós o busquemos, e não por um desejo egoísta dEle. Simplesmente, Ele é Deus, nós temos que ir lá fazer oração, aquela coisa formal, para cumprir um requisito, ou uma ordem de Deus. Não é esse o objetivo. Olha essa frase aqui. Deus gastou a noite, enquanto você dormia, preparando o dia para você. Enquanto nós estamos lá, tirando aquele sono, dormindo aquele sono reparador, Deus, Ele está ativo. E Ele está ali planejando e sonhando com o nosso dia. E agora eu quero que você use a sua imaginação comigo, tá? Você está lá na sua cama, pensa lá no seu quarto agora. Eu sei que isso não vai ser difícil. Você pensar na sua cama que de repente você até queria estar lá nesse momento. A maioria está perto dela. Mas não é para ir para a cama agora, tá? E se você estiver deitado nela com o seu computador ou a televisão aí, por favor, aguenta mais uns minutos aí. Mas imagine a cena, você está acordando, você está despertando, seja voluntariamente ou com o despertador. E Deus está ali, Ele passou a noite te cuidando. E aí Ele está te olhando, você está vivo, e Ele está ali na expectativa de ver a sua reação. Aí você acorda. E agora eu vou ser realista. Maior parte, 99,9% das pessoas, quando acorda, o que ela pensa? O que ela tem que fazer? Ninguém está mais vivo aqui, tá? Ok, mas em geral as pessoas vão fazer alguma necessidade fisiológica, número 1, certo? Ok? Tudo bem, e eu acho que Deus não se ofende com isso, porque também se você ficar ali com a bexiga estourando, não vai. Mas aí Deus acompanha, tá? Ele está te observando. Aí tá, você foi lá, você voltou, e aí você, por alguns instantes, Deus está ali, puxa, agora o que vai acontecer? E você está pensando qual vai ser a próxima atitude. E quando você está ali naquela fração de segundos pensando, entrou a mensagem no WhatsApp, e Deus está ali, na expectativa de que você vai ajoelhar e vai falar com Ele. E aí você pega o celular, ainda bem que o fulano mandou aqui, tinha esquecido, daqui a pouco vai começar não sei o quê. Ou, aconteceu tal coisa lá com a mãe, ou com o pai, ou com o tio, ou na igreja, ou na escola, ou sei lá, entrou, alguém mandou uma conta, e aí a tua cabeça já vira um turbilhão, e você já, não, eu tenho que me arrumar, eu tenho que tomar banho, ou o filho já chamou lá no quarto, e Deus está ali, com aquela cara assim. Ele estava na expectativa de que você ia conversar com Ele, que você ia dar um bom dia, que você ia interagir, que você ia entregar o dia para Ele, e de repente você perdeu completamente aquele foco e sai resolvendo isso, resolvendo aquilo, e já tudo que Deus tinha planejado de bom para o meu dia, para o seu, de alguma forma vai por terra, porque você vai sair em seu nome para aquele dia. E como eu afirmei já anteriormente, saindo nessa situação, a gente fica bem mais vulnerável àquilo que de ruim esse mundo pode oferecer e o inimigo quer causar na nossa vida. Mas você entende a frustração de Deus quando Ele esperava assim que naquele primeiro momento
você lembrasse dele, porque ele deve ser o primeiro na minha vida e na sua. E quando a gente faz isso, a gente leva alegria para o coração de Deus. E quando a gente não faz, ele fica triste. Não muda em nada o amor dele para conosco. Ele fica triste por causa de mim e de você. Porque ele sabe que eu saio sem a segurança da presença dele, sem a paz da presença dele para enfrentar o meu dia. Em 2004, faz um tempinho já, eu fui participar de um concílio da União Sul-Brasileira. Era o meu primeiro concílio de união. Eles acontecem a cada 5 anos. E os concílios de divisão, da divisão, acontecem a cada 10 anos. Eu era pastor há 2 anos apenas. Era no IAP, esse concílio. E lá nós tivemos o privilégio de ter como orador principal das reuniões o pastor Mark Finley, que na época era o evangelista mundial da igreja. Hoje já está jubilado, ainda acho que é uma espécie de assistente do pastor Ted Wilson. Não sei se ainda ocupa essa função, eu estou um pouco desinformado sobre isso. Mas, de qualquer maneira, é muito difícil um adventista, aí, um pouquinho mais experiente, não conhecer esse pastor. Realmente uma referência na nossa igreja. E ele era, então, o orador principal daquele concílio, que tinha muitas outras atividades, mas quando tinha palestras ou cultos, ele era o pregador, e para nós, estar ali e poder vê-lo pessoalmente, era um grande privilégio. Mas o que aconteceu? Em uma das suas mensagens, ele nos surpreendeu ao compartilhar algo que mudou radicalmente, pelo menos na minha e de algumas pessoas próximas a mim, que nós conversamos depois, a maneira de nós nos relacionarmos e entendermos um pouco a Deus. E ele contou que em algum momento, em algum lugar do mundo que ele estava, por ser o evangelista mundial da igreja, ele acordou pela manhã, e conforme era o seu hábito, e conforme deve ser o meu e o seu hábito também, a primeira reação dele foi qual? Ir à presença de Deus. E quando ele fez isso, se ajoelhou então ao lado da sua cama, ele começou de uma forma que eu não sei se é a sua habitual, pelo menos não era a minha. Mas ele começou dizendo para Deus assim: bom dia, Senhor. Não sei, não vou perguntar, porque a minha ideia não é querer estar especulando a sua vida. Ok, vocês eu não enxergo, mas os que estão aqui. Mas ele disse: bom dia, Senhor. Só que quando ele falou isso, por alguma razão, eu creio que foi o Espírito Santo, ele começou a raciocinar sobre o que ele tinha dito. Bom dia, Senhor. E ele pensou assim, veio um pensamento na cabeça dele: bom dia, Senhor. Bom, eu estava dormindo, tranquilo, acordei agora, com saúde, com vida, mas enquanto eu dormia, Deus estava ativo. Deus acompanhava tudo o que acontecia. É claro que uma metade do mundo, de noite, provavelmente é um dia de semana, e em dia de semana as noites são mais tranquilas. Se é um sábado à noite, já muda um pouquinho o quadro, os embalos de sábado à noite, né, movimentam o mundo noturno. Mas ele começou a pensar assim: puxa, mas a outra metade do mundo era dia claro, e o mundo estava no seu frenesi, nas suas atividades, na sua loucura, e Deus acompanhava tudo isso. E aí ele pensou assim: eu estou dizendo bom dia, Senhor, mas será que o dia de Deus está sendo bom? Olha só, isso era a cabeça dele. E ele começou a conversar com Deus sobre isso, e ele falava com Deus: Senhor, como é que foi esse período enquanto eu estava dormindo, como é que foi para o Senhor? E aí ele imaginava Deus respondendo, olha só. Aí ele disse assim, Deus falando com ele: Mark, eu estou feliz que você acordou bem, que você está conversando comigo, mas enquanto você dormia, eu tive que acompanhar milhões de pessoas morrendo, perdendo a vida, deixando de existir. Eu acompanhei milhares tirando a própria vida. Eu acompanhei outros tantos milhares entrando para o mundo das drogas. Eu acompanhei outros tantos tirando de forma injusta a vida de outras pessoas. Não foi fácil. Enquanto você dormia, para mim não foi fácil. Foram horas difíceis de ver seres que eu criei com todo amor sofrendo por coisas, por efeitos do pecado. E aí ele continuou tendo essa conversa e imaginando como Deus ia respondendo para ele. E aí eu preciso concluir aqui, chegar no ponto. Ao ele manter esse diálogo imaginário com Deus, por uma outra perspectiva, e não apenas aquela oração onde ele está falando com um ser ali, que é um muro, e ele simplesmente vai despejando as necessidades dele, e o que ele precisa, e suas frustrações, e etc, etc, e aquela pessoa simplesmente vai registrando aquilo, e vai resolvendo isso, e atendendo aquilo e tal. Mas quando ele interagiu com Deus como um ser com sentimentos, não que o tornasse frágil ou inferior, de forma alguma, não é essa a ideia, mas com um ser que de alguma forma, ele estar ali conversando, representava algo para Deus, onde ele não estava só pensando nele, o que é natural em nós, mas pensando em Deus também. No final daquela oração ele disse assim: Senhor,
me ajude a sair daqui da tua presença agora e poder de alguma forma ser um auxílio para ti, a diminuir um pouco esse sofrimento que a humanidade passa e que o Senhor tem que contemplar a cada instante. E ele pediu para sair dali cheio da presença de Deus e poder de alguma forma amenizar a luta e os desafios que Deus enfrenta a cada dia. Você já imaginou isso? Quando eu ouvi aquilo e o silêncio, gente, era sepulcral naquele auditório de 600 pastores, porque eu acho que ninguém nunca tinha pensado em conversar com Deus dessa maneira, em como Deus se sente em relação ao que acontece no mundo, como Deus se sente em relação a eu procurar Ele, a eu dar um bom dia, a eu conversar com Ele, em meio a tanta tragédia que Ele tem que acompanhar, e que Ele não tem prazer nenhum, naturalmente, eu e você concordamos nisso, mas Ele ter filhos que se lembram dEle, que se colocam nas mãos dEle, que pedem a proteção dEle, que pedem a orientação dEle, que conversam, que interagem, que se preocupam com Ele, e Ele se compraz nisso. Onde é que eu quero chegar com essa mensagem? Eu quero te mostrar uma motivação diferente para orar. Não como uma norma da igreja, não como uma coisa que os pastores ficam dizendo que é importante. Não como uma coisa que se você não fizer, Deus vai ficar magoado e vai deixar de te amar por causa disso. Não, porque tudo isso tem a ver contigo e não com Ele. A preocupação maior dEle é contigo. Mas eu queria fazer você pensar que quando nós agimos dessa maneira, indo à presença dEle, por incrível que pareça, nós tornamos o dia de Deus melhor. Ainda que no contexto geral desse mundo afetado pelo pecado, o que mais caracteriza são coisas ruins, esse meu contato com Ele leva alegria para o seu coração. E por eu estar em contato com Ele, ser uma extensão dEle, a partir do momento que eu saio daquele momento de oração, eu vou ser uma bênção para outras pessoas e vou diminuir um pouco o próprio fardo de Deus. Ele não está me pedindo isso, de certa forma. Mas eu vou estar fazendo isso, porque Ele é importante para mim. Assim como eu procuro aliviar o fardo de quem é importante para mim no âmbito humano. Eu talvez não tenha dado a resposta precisa se é mais difícil ser homem ou ser Deus. Mas eu quis te mostrar que não é tão simples ser Deus. A Sra. White fala no Deserto das Nações que a maior tentação de Jesus, quando esteve aqui na Terra, era o fato de saber que Ele tinha condições de resolver e se livrar de qualquer situação. Mas por causa do seu compromisso moral com todo grande conflito, Ele não poderia fazer isso, Ele não faria isso, não interferiria nisso. Você entende? Deus poderia resolver de alguma forma meio arbitrária toda essa situação e se livrar desse problema chamado planeta Terra. Mas Ele não o faz por amor de mim e de você, ainda que a gente não compreenda tudo isso. E mesmo sendo esse Deus poderoso, Ele tem sentimentos. Ele se entristece e Ele se alegra. E a alegria dele é saber que, para mim, Ele é importante. E eu lembro dele a cada dia. Queria que você, cada vez que acordasse, a partir de agora de manhã, se lembrasse de que Deus está ali esperando você dar o bom dia para Ele, conversar com Ele, colocar a vida nas mãos dEle, para que realmente Ele seja o nosso melhor amigo e nós sejamos a extensão do seu amor. Que Deus os abençoe para isso.